Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar a resolução de questões da banca Avança SP. É nossa segunda aula sobre essa banca. Se você não conferiu a primeira, eu vou deixar no card aqui em cima para você poder conferir logo após essa aula. Antes de iniciar, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho e a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, separei 5 questões que trabalham tanto temas da licenciatura como do bacharelado e vamos para a primeira questão. No intuito de verificar a condição de alongamento dos músculos posteriores do tronco e dos membros inferiores, o professor de educação física pode valer-se do teste de, e aí ele fala, roleta de Magnusson, banco de Astrid, banco de Wells, paleta de Hummel e banco de Cooper. Eu particularmente não conheço ou nunca ouvi falar da roleta de Magnusson nem da paleta de Hummel. Então, se você conhece ou já ouviu falar, deixa aqui nos comentários, mas vamos lá. O banco de Astrid é, de fato, um teste de avaliação física, porém o banco de Astrid ele vai verificar o VO2 máximo, né, a potência aeróbica. Então é um teste que você fica subindo e descendo de um banco justamente para avaliar essa potência respiratória, né, essa capacidade respiratória, mais especificamente o VO2 máximo. Quando a gente quer saber a condição de alongamento dos músculos posteriores do tronco e dos membros inferiores, a gente utiliza o banco de Wells, que é o famoso teste de sentar e alcançar, né? A gente vai colocar os pezinhos lá nesse banco e vai esticar as mãos para ver de fato até onde a gente vai alcançar, né? Aquela distância no banco de Wells. Então, o famoso teste de sentar e alcançar é um teste de flexibilidade que a gente vai ter os resultados expressos em centímetros, né? Então, de fato, o banco de Wells é utilizado para verificar esse alongamento dos músculos posteriores do tronco e dos membros inferiores. Na alternativa E, ele fala o banco de Cooper, só que na verdade não existe esse banco de Cooper, e sim o teste de Cooper, né? Que normalmente a gente tem aquele teste, o famoso teste de 12 minutos, onde a gente vai verificar a distância percorrida pelo indivíduo em 12 minutos. Também é um teste de VO2 máximo. Então, nesse caso, como a gente vai querer saber o alongamento, né, a flexibilidade do indivíduo, a gente vai utilizar o banco de Wells ou o famoso teste de sentar e alcançar. Então, primeira questão, item C é o correto. Segunda questão, concernente à obra de Darido, o contexto da educação física escolar, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Primeira afirmativa. Após as grandes guerras, o modelo norte-americano denominado Escola Nova fixou raízes, notadamente no discurso da educação e especificamente da educação física, influenciado pelo educador Dewey, em oposição à escola tradicional. Então, a afirmativa verdadeira, né, quando a gente fala do período pós-guerra, a gente vai ter a famosa tendência pedagogicista aqui no país, né, que vai ser a primeira tendência com um enfoque de fato educacional, um enfoque de fato pedagógico, diferente das outras tendências que tinham um enfoque mais médico ou militarista. Então, nesse caso, no período pós-guerra, a gente vai ter a tendência pedagogicista realmente muito influenciada pelo modelo americano, né, o famoso American Way of Life, e também a Escola Nova do Dewey, né? Então, realmente, primeira afirmativa verdadeira, trabalhando aí essa tendência pedagógica em oposição à escola tradicional, porém, no período após a tendência pedagogicista, a gente vai ter a tendência esportivista, né, na época da ditadura militar, que vai deixar de lado um pouco essa tendência mais pedagogicista e vai trabalhar mais o esporte de alto rendimento na escola, né? O esporte na escola ao invés do esporte da escola. De fato, primeira afirmativa verdadeira. Segunda, atualmente coexistem na área da educação física várias concepções, todas elas tendo em comum a tentativa de romper com o modelo mecanicista
Verdadeiro são as famosas abordagens pedagógicas da educação física, né, que tem como enfoque, apesar de cada uma ter o seu objetivo, a sua linha de pensamento, de forma geral, todas essas abordagens, todas essas concepções vão ter como uma ideia geral a tentativa de romper com esse modelo mais mecanicista, com esse modelo mais tecnicista, trabalhado aí principalmente na época da ditadura militar, na tendência esportivista. E terceira afirmativa, os autores da abordagem desenvolvimentista defendem a ideia de que o movimento é o principal meio e fim da educação física. Verdadeiro, né? A gente tem aqui no nosso canal também um mini curso, uma minissérie de abordagens pedagógicas resumidas, você pode conferir aqui no nosso canal. E quando a gente fala de abordagem desenvolvimentista, as suas palavras-chave são, de fato, o movimento como principal meio e fim da educação física. Então, as três afirmativas estão corretas. Nesse caso, segunda questão, alternativa é o correto, né? Todos os itens verdadeiros. Terceira questão. No que se refere à atividade física adaptada, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Primeira, trata-se de um programa diversificado de atividades, jogos, esportes e ritmos adequados aos interesses, capacidades e limitações do aluno com necessidades especiais. Verdadeiro, inclusive, o conceito de atividade física adaptada, né, a definição de atividade física adaptada vem justamente desse programa diversificado de atividades, jogos, esportes, entre outros, adequados aos interesses, capacidades e limitações da pessoa com deficiência, né? Do aluno com necessidades especiais, como trabalhado nesse item. Então, item 1 verdadeiro. Item 2. O objetivo é dar oportunidade ao portador de necessidades especiais. O termo mais adequado, nesse caso, seria pessoa com deficiência, né? Mas ele traz aí ao portador de necessidades especiais de ter uma única opção de esporte e lazer. É falso, já que a ideia da atividade física adaptada é trazer esse programa diversificado, né? Com jogos, ritmos, ginásticas, esportes, enfim, o que for possível e não apenas uma única opção. Então, item 2 falso. Item 3, a educação física adaptada não deve ser promovida pelo sistema regular de ensino a fim de evitar constrangimento. Falso também, já que a educação especial, né, como trabalhado lá na LDB, é constitucional, faz parte da legislação educacional do nosso país, né? De fato, é um direito do aluno, um direito da pessoa com deficiência de ter um programa de educação física adaptada, de ter, de fato, uma educação especial promovida pelo sistema regular de ensino e não sendo excluído desse sistema regular, né? Então, de fato, nessa terceira questão, apenas o item 1 é verdadeiro. Nesse caso, a alternativa A é a correta. Item 2 e 3 falsos. Alternativa A, apenas o item 1 é verdadeiro. Quarta questão. Que nome se dá à quantidade máxima de oxigênio que o sistema cardiovascular pode transportar para o músculo? Então, uma questão bem teórica, aí, né? Uma questão bem conceitual, que vai perguntar qual é o nome da quantidade máxima de oxigênio que o sistema cardiovascular pode transportar para o músculo. Nesse caso, nós temos o famoso VO2 máximo ou potência aeróbica máxima, né? A quantidade máxima que o organismo consegue captar, transportar e utilizar. A quantidade máxima de oxigênio que o organismo consegue captar, transportar e utilizar justamente para gerar essa energia, né? Conseguir utilizar de fato essa capacidade aeróbica, essa potência aeróbica máxima. Então, quarta questão, alternativa A é a correta, VO2 máximo ou também conhecido como potência aeróbica máxima. E quinta e última questão. Como se sabe, quase todos os movimentos do corpo humano são produzidos por contrações musculares que podem apresentar diferentes características. Assinale a alternativa que apresenta uma contração muscular em que ocorre a aproximação das inserções dos músculos.
Então, de forma geral, nos tipos de contração muscular, nós vamos ter duas isotônicas, né, que são de fato, que produzem de fato um movimento, sendo a isotônica concêntrica, quando a gente tem a aproximação de origem e inserção, a isotônica excêntrica, onde a gente tem o afastamento, o distanciamento da origem e da inserção musculares, e também a gente tem um tipo de contração que é chamada de contração isométrica, onde a gente não tem alteração do ângulo articular. Então, apesar de ter uma contração muscular, a gente não tem movimento. Então, a partir desses três tipos de contração, aquela que possui uma contração muscular em que ocorre a aproximação das inserções dos músculos é a isotônica concêntrica, ou também chamada de dinâmica concêntrica, né? Já que produz movimento, ela também pode ser chamada de contração dinâmica concêntrica. A alternativa A pode acabar confundindo, né? Ele traz isométrica concêntrica, quando na verdade deveria ser isotônica concêntrica. A isométrica, como não tem alteração do ângulo articular, ela não é classificada nem como concêntrica, nem como excêntrica. Quinta questão, então, a contração muscular em que ocorre a aproximação das inserções dos músculos, né, da origem e da inserção. Alternativa B, contração dinâmica concêntrica ou contração isotônica concêntrica. Quinta questão, item B é o correto. E com isso finalizamos essa nossa aula da banca Avança SP. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso Instagram, @concurso-cdfísica, ou pelo nosso e-mail, contato@concurso-cdfísica.com. Lembrando, se tiver interesse em mais materiais de preparação específica, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, você vai encontrar informações sobre os nossos materiais. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.